Tudo é possível, somente crer. Aleluia. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Bondoso Deus, nós temos lido esta palavra, ao qual o teu servo Paulo nos deixou há 2000 anos, e nós cremos perfeitamente que foi o Senhor que o inspirou, e que esta carta não foi somente aos Colossenses, mas também a nós, como igreja do Senhor, como parte deste corpo, qual o Senhor é a cabeça. Pedimos que o teu Espírito Santo tome o controle de tudo, da minha mente, do meu coração, dos meus pensamentos, e que aqui cada vida possa receber a parte do teu Espírito, que possa nos alimentar com o pão da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, ficar à vontade.
caminhada que nós conhecemos de Israel como uma sombra que ela nos fala perfeitamente da nossa caminhada em Cristo, foi a caminhada quando Israel ficou cativo durante 400 anos no Egito e depois veio a sair através de um profeta chamado Moisés, e ali onde houve aquela grande manifestação da coluna de fogo, também da nuvem, e o qual nós conhecemos também as 3 etapas que vieram no ministério de Moisés, mesmo a justificação, a santificação e a Canaã, que é o batismo do Espírito Santo. Nós conhecemos o trajeto de Israel como sendo a sombra e o tipo perfeito da nossa saída do sistema, da organização, para então chegarmos em Cristo e recebermos o nosso posicionamento na terra de Canaã, que é o batismo do Espírito Santo. Agora, nós sabemos que não há como nós mudarmos o cenário ou o quadro do que aconteceu na sombra, e nós somos a imagem exata daquilo tudo. Aquilo somente foi uma sombra do que está acontecendo, e não há como nós mudarmos o quadro, mas tem como nós vermos e diagnosticarmos aonde nós estamos, que lugar nós estamos, em que estágio do caminho nós estamos. Nós sabemos que Israel teve o seu período de glória, teve o seu período de êxtase, quando cruzou o Mar Vermelho e ficou tão feliz, e ali Israel estava em regozijo pleno, ou um regozijo pleno através do sangue, onde o profeta pregou redenção pelo sangue, e redenção, regozijo e plenitude, e ele mostrou a saída, a alegria de Israel e tudo. Aquilo foi realmente um período maravilhoso para mim e para você também, quando nós encontramos esta mensagem. Vocês lembram quando nós chegamos nela? Vocês recordam quando você chegou nela? Você lembra do regozijo, da alegria, do prazer em ter recebido e a alegria de estar livre do sistema, da organização, e você realmente achou algo maravilhoso? Você estava, enfim, livre das cadeias, livres do sistema. Aquilo foi tão maravilhoso, tão tremendo. Mas logo na frente começou a vir as dificuldades. Então encontramos Israel ali acampado em Mara, nas águas de Mara. Veio as murmurações, veio os problemas, veio as dificuldades, como também para nós vieram as dificuldades, os problemas. Nem tudo era um mar de rosas, não é assim? Nós vimos que, na verdade, nem tudo era um mar de rosas. Nós realmente não tínhamos ideia de que tínhamos um deserto pela frente, mas, então, a caminhada, os passos, o crescimento foi nos revelando coisas, foi nos mostrando coisas que nós achávamos que seria toda aquela alegria sempre. Mas, enfim, os problemas vieram para nos testar, para nos provar, para nos amadurecer. E Deus sempre, quando chama um filho dele, ele prova para que então ele possa aprovar. Não é assim? Sempre foi desta maneira. A semente de Abraão, quando ela é chamada, ela é provada, então ela é testada para ser aprovada. E você caminhou até aqui, você chegou, vamos dizer assim, longe, você está bem distante do Egito, você está bem longe do Egito. Mas vocês vão ver que na caminhada de Israel chegou num período que aquela mensagem que Moisés tinha lá no princípio, que era uma alegria, que era um regozijo, que era um gozo inefável, chegou ali em Números, capítulo 21, você quer abrir comigo? Então, Israel, ele comia o que no deserto? Ele comia maná, era isto? O que era aquele maná? Aquele maná, ele era um tipo da mensagem, ele era o pão que alimentava Israel,
para o sustento da caminhada. Aquilo, segundo a Bíblia, era alimento de anjo, correto? E aquilo foi exatamente o que Deus determinou para Israel, para eles comerem. E vocês vão ver que Deus supria a necessidade de Israel diária, não era assim? Só que nós sabemos que na segunda-feira eles comiam maná. Na terça-feira o que eles comiam? Maná. Na quarta-feira o que eles comiam? Maná. Na quinta-feira o que eles comiam? Maná. Na sexta-feira o que eles comiam? Maná. No sábado o que eles comiam? Maná. Então, no primeiro dia da semana, de novo, o que eles comiam? Maná. Então, no segundo dia da semana, eles sabiam que no outro dia eles iam comer o quê? Maná. E então, no mês seguinte, o que eles iriam comer? No mês seguinte, o que eles iriam comer? No ano seguinte, o que eles iriam comer? Aquilo era o sustento para eles, não era isto? Era a mensagem da hora. Jesus, ele disse, se referindo à alusão, ele fazendo um tipo, ele disse, quando os fariseus disseram em São João 6, nossos pais comeram maná no deserto. Daí Jesus disse, mas eles estão mortos. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus é o nosso pão vivo, Jesus é o nosso pão da vida, correto? Então vocês vão ver que Israel, em Números capítulo 21, no versículo 4, então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Vocês sabem muito bem que, nesta mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o profeta teve um pequeno sonho, algo assim, relacionado com alimento, e ele, no fim deste sonho, ele disse assim, o lancheiro, no 223, de pé no cais, me disse, suba você ali, só há um armazém em todo este país. Vá ali e armazene grande quantidade de provisões, e eles ficarão aqui enquanto você estiver ausente. Você terá que armazenar provisões. Me vi pedindo grandes quantidades de diferentes verduras, e as estava amontoando. E então despertei, e eu não sabia o que era aquilo, porém agora sim sei. Amigos, nós estamos armazenando as provisões. Esta é uma vida na qual você tem que caminhar só. Aí ele diz assim, agora, o que eu estou dizendo-lhes nesta manhã, no 229, é, tenho que armazenar alimento, devo armazená-lo para que tenham o que comer, na ausência dele. Nós estamos com a ausência dele, correto? Para que tenha algo que festejar. Essa mensagem é algo para nós festejar, não é algo para murmurar. Não é? Gravem isto e se assentem em seus quartos frescos. Talvez quando eu me encontrar distante daqui, vocês se recordarão que estas coisas ainda seguem sendo a verdade. Assentem-se em seus quartos e escutem. Este é o alimento e o estamos armazenando na despensa. Eu não sei onde devo viajar, porém onde quer que seja, ele irá me guiar. Não eu. Eu somente estou lhe seguindo. Você crê que esse é o alimento? Você crê que esse é o nosso maná? Paulo, ele chegou a escrever em Filipenses, você continua aberto aí em Números, Filipenses capítulo 3 ou capítulo 1, vamos ver aqui, Filipenses, né? Filipenses capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.
Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo disse, olha, eu tenho escrevido para vocês as mesmas coisas. Eu tenho dado para vocês o maná hoje, o maná amanhã, o maná depois. O mês que vem vai ser maná de novo. O ano que vem vai ser maná de novo. Daqui 30 anos vocês vão estar comendo maná. Vai passar 40 anos e vocês vão estar comendo maná. Mas em Números 21, aqui, então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. A palavra vil é desprezível, é imundo, tudo que você imaginar de ruim. Isto é, eles estavam enfarados, numa linguagem bem roceira, eles estavam com fastio, eles estavam enjoados do maná. Estavam enjoados da mensagem. Era isso que eles estão dizendo? Eles estavam comendo todo dia a mensagem. Agora você pode pensar, isto pode acontecer? Exatamente. Pode acontecer conosco? Na nossa geração agora, porque aqui faltava poucos meses para Israel entrar em Canaã. Poucos meses para Israel entrar em Canaã. Aí, então, vieram as serpentes. Aquelas serpentes de metal, aquelas serpentes abrasadoras. E picaram. Nós sabemos que o nosso tempo agora vai ser um tempo de enjoo, um tempo de fastio da mensagem. E não vai faltar doutores, mestres, segundo o desejo do povo. Não vai faltar. Por quê? Porque a mensagem do profeta, ela vai ficar na prateleira. E a mensagem do mestre tal é que vai ser destacada. A fonte nossa, a panela dourada nossa, de todo sacerdote, é a mensagem. O maná escondido é esta mensagem. A mensagem da hora que foi colocada onde? Dentro do véu, no lugar santíssimo. Lá. Aquela mente ali tinha a mente de Cristo. E a coluna de fogo estava pairada sobre ela. Correto? E dali estava saindo o maná. E aquele maná jamais estraga por causa daquela coluna de fogo que mantinha a mente do nosso profeta saudável, sem doutrina errada. Sem bicho, sem sistema, sem organização. E dali saía exatamente o plano divino, a mensagem para o posicionamento da noiva. Para o meu posicionamento, o teu posicionamento. Eu não posso pegar esta mensagem e fazer dela uma outra abertura da palavra. Não, ela já está aberta aqui. Ela é a mensagem, ela é a Bíblia aberta. Ela é o maná revelado para vocês. Eu não sou o abridor da palavra. Eu não sou o revelador da palavra. Mas se eu tenho fastio, eu vou dizer, não, isso aqui é alimento passado. Agora vocês têm que comer a minha mensagem. Não. Isso nunca vai passar. Isso não é maná passado. Isso não é maná estragado. Isso não é maná de outro tempo, é maná da hora. Isso está dentro do véu. Aleluia. Jamais vai bichar. Aleluia. Mas vocês podem saber que eu sei do que eu estou falando. Que esse é o tempo. Esta é a hora do fastio. E que não vai faltar mestres conforme as concupiscências e os desejos do povo para inventar mensagem, para inventar doutrina e para dizer que o que o William Branham disse foi bom para o seu tempo. Vocês já ouviram falar de diversos homens que já fizeram isso. Diversos.
diversos que já fizeram isso, e eu poderia citar nomes, listas de nomes, que saíram como oitavos mensageiros, como homens da hora. E eu quero lhes dizer, ministério de um homem só acabou em William Branham. Não existe mais. Isso é conversa para boi dormir. Não existe o ministério X da hora, o ministério A da hora. Não existe. O ministério da hora foi William Branham. E ele vai continuar até a hora final. Agora, a noiva é a voz final para a era final. Aleluia. Ela é a voz final para a era final. Veja, a palavra mistério, esse foi só um fundo para o que nós queremos falar. Vocês entenderam bem? Vocês entenderam bem? Vocês vão ouvir, porque já tivemos um William Souto que foi e disse, William Branham foi, mas ele que preparou o caminho para mim. Tá bom, beleza. Ele pensou que era, porque ele quis dizer, a mensagem de William Branham valeu, mas só que foi para o tempo dele. Só que isso não funcionou. Um tal de Filipe da África está dizendo isto agora. Só que isto é uma mentira. Outros grandes homens saíram como mestres. Tivemos em Fênix, né? Grandes homens, líderes, né? Que saíram e pregaram mensagens tremendas e distribuíram. Então saiu o movimento da voz da restauração, dizendo, nós somos a voz da restauração. E nós vamos salvar a noiva do Brasil. Virou em nada. Virou em nada. Então, sai outro movimento que diz agora, ele é o homem da hora. Ele veio para, entende, revelar a mensagem para o Brasil. Conversa fiada. A mensagem no Brasil já está revelada já há mais de 40 anos. Veio abrir a palavra para o Brasil. A palavra já está aberta no Brasil já faz 40 anos. A mensagem já foi aberta. E veja, observe que mistério é um substantivo masculino. E Cristo é o mistério de Deus revelado. E mistério é algo que é incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar. É um enigma. Então eu não posso te explicar, eu posso ficar aqui 3 horas tentando te explicar. Cristo não se explica. Cristo se crê. É um corpo de conhecimentos necessários para dominar uma técnica, uma arte ou uma ciência que ao leigo parece inatingíveis. Mas a Bíblia não é para doutores. A Bíblia é até para os loucos. E eles não errarão o caminho. Os insanos. Para aquele que não sabe diferenciar um grão de feijão de um grão de café partido. Se você olhar os dois sequinhos, separados, você vai ver que tem muita semelhança. Não sabe? Não tem conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa, ele incha você. A única coisa que vai te edificar é o amor. Ele te edifica, ele te faz você crescer, faz-te você posicionar. Quando Jesus Cristo disse, queres cumprir a lei e os profetas? Jesus Cristo disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus pegou os 10 mandamentos e dividiu ele. Os 4 primeiros mandamentos, vocês sabem que é um relacionamento nosso com Deus. Os 6 últimos mandamentos são o relacionamento nosso com o nosso próximo. Ali está exatamente os 2 mandamentos. Amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos, e o próximo, os 6 outros mandamentos, como a nós mesmos. Se resumiu. Jesus então fechou e disse, fazendo isso tu cumprirás a lei e os profetas. Ficou mais fácil agora, Jesus. Por quê? Porque se nós tivermos
uma matemática. Se nós decifrarmos aquele conjunto de números, fica mais fácil o 1 mais 1, o 2 mais 2, fica mais fácil para o leigo entender. E Jesus fez exatamente isto, porque havia um conjunto de coisas nos 10 mandamentos. Então Jesus simplificou aquilo. E então, o que ele fez? Ele pegou aquela maçã, ele pegou aquela pera, ele pegou aqueles ingredientes e fez uma papinha e deu para a sua igreja comer. E ela comeu, e ela se alimentou, e ela pôde crescer vigorosa. Paulo pegou isto e então simplesmente ensinou a igreja, colocou as bases da igreja, fez o corpo da igreja e colocou exatamente uma maturidade na igreja, e Cristo é o cabeça dela, é a liderança. E ele culminou no grande mistério, dizendo: olha, Cristo em vós é este mistério. Ele é a esperança da glória. Agora, cada um dos pontos da doutrina cristã é este mistério, que são considerados verdades reveladas. O que é revelação? É fé, ou fé é uma revelação. Você compreende isto porque você tem fé, não porque você entendeu pelo teu psíquico, pelo teu estudo, pela explicação álgebra. Não. Você compreendeu pela fé que aquilo é verdadeiro. Israel, quando saiu do Egito, ele saiu por fé. Ele não saiu porque conhecia o outro lado. Ele conhecia porque alguém tinha falado para eles que havia uma terra que manava leite e mel. Eles estavam, 430 anos longe de sua terra. Eles só tinham algo, um José feito múmia para eles levar os seus restos mortais para lá. Era exatamente o que eles tinham. E eles tinham uma promessa de Deus feita a Abraão. E eles creram naquilo. Eles tinham certeza que aquilo era Deus. E eles seguraram a fé. Mas eles não sabiam o caminho, eles não sabiam nada. Eles precisavam seguir a liderança da coluna de fogo, uma mensagem profética e uma nuvem. E o que você está seguindo? E a mesma mensagem que tirou eles do Egito posicionou eles em Canaã. A mesma mensagem que tirou nós do sistema organizado vai nos posicionar em Cristo Jesus. Não há outra mensagem, esta mesma. O alimento que fez nós chegarmos até aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês agora em nome de Jesus. Primeira etapa do ministério do irmão Brana foi cura divina, correto? Amém. Segunda etapa do ministério do irmão Brana foi discernimento dos corações, correto? Terceira etapa do ministério do irmão Brana foi revelar a palavra, revelar os mistérios de Deus ocultos e posicionar a igreja. Simples, muito simples. E eu digo, os que vieram pela primeira etapa, vieram pela cura divina, foi os mesmos que vieram quando Jesus estava curando os enfermos, não era? E eles não permaneceram. Eles simplesmente estavam ali porque queriam cura divina, correto? Os que vieram pelo discernimento, pegar na mão, aquela coisa toda e tudo mais, eles também estavam ali só porque queriam uma revelação. Eu queria saber onde é que está o meu cabrito, o meu cavalo, e o dinheiro que eu perdi, e o petróleo, onde é que é? Também vieram porque tinham uma atração. Era um sinal. Mas quando veio a voz, aquilo foi um para cá, um para lá, outro para lá, outro para lá. Agora, eu te pergunto, eu e você não nascemos no Egito. Eu e você não nascemos quando Jesus estava fazendo milagres. Eu e você não nascemos quando Jesus estava revelando o segredo dos corações. Nós não nascemos, nós nascemos no deserto. Nós nascemos na prova. Nós nascemos no fogo. Nós já nascemos quando a terceira etapa já estava em evidência. E quando eu fui chamado, eu não fui chamado porque alguém orou por mim e eu fui curado. Eu não fui chamado porque alguém revelou o segredo do meu coração ou pegou na minha mão. Você foi? Por que você veio para a mensagem? Por
causa da mensagem, que é a terceira etapa. Aí o irmão Brana vem e diz assim: olha, sabe, eu quero. O anjo do Senhor diz assim: sabe, ó, joga o anzol na água. Ele joga, dá uma puxadinha leve. É isto? Depois dá uma outra puxada leve também. Porque vai ser na terceira que tu vai dar o puxão para tirar o peixe da água. Aquelas trutas bonitas. É a terceira puxada que tira o peixe da água, não é? E o que te tirou da água? Foi a terceira puxada. Agora, uma coisa é muito, muito sublime, o que eu vou dizer para vocês agora aqui. Eu estive num velório de um ministro semana passada. E sabe que como que Salomão disse em Eclesiastes 7, melhor é estar num velório do que numa festa? Porque ali num velório se conhece todas as coisas. Ali estava exatamente assim. Um lugar bom. Um lugar especial. Eu vi um ministro pregar. Era o cunhado do que estava ali no esquife, no caixão. E ele estava pregando. O normal do sermão dele, na igreja dele, seria: esse irmão, ele é da segunda, ele não alcançou a nossa luz, por isso ele vai ressuscitar na segunda ressurreição, porque ele é virginésia. Ele não alcançou a nossa revelação, a nossa abertura da palavra. Esse seria o normal dele como pregador, se ele seguisse as sequências dos sermões que ele está pregando na igreja dele, em relação a nós que não cremos, entre aspas, na revelação dele. Mas eu fui surpreso, muito pelo contrário. Ele então pegou Abraão, que foi sepultado em Macpela, Sara, e ele pegou exatamente os patriarcas que foram sepultados em Jerusalém. Ele pegou então o próprio José, que queria ser sepultado em Jerusalém, que não queria ser sepultado no Egito. Porque no Egito não há ressurreição, na Babilônia não há ressurreição. E ele então disse: esse nosso irmão foi sepultado em Cristo, ele virá na primeira ressurreição. Aí eu pensei, para que serve a doutrina nessa hora, se não é só para fazer separação? Por isso que Salomão disse, é melhor estar num velório, porque ali se conhece a realidade de todas as coisas. O nosso espírito tem que ser exatamente esse. Não olhe eles como eles olham nós. Olhe eles como cristãos. Porque se você ir num velório deles, você não vai dizer assim, esse homem está perdido, esse homem morreu e agora, o que vai se fazer? Porque você vai ser um hipócrita. Então olhe eles da maneira como Cristo olharia, como um irmão. Agora, uma coisa eu sei, que nós não devemos nos enfastiar com esta mensagem. Ela não vai bichar. Pode Jesus demorar mais 50 anos, nós vamos estar pregando ela, comendo ela, se alimentando dela, porque ela é o alimento para a hora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, quando em Lucas 18:8 está escrito: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, isto é, achará a revelação. Essa não é uma fé pessoal, vocês sabem disso, mas é a fé ou a revelação em todo o conjunto da verdade revelada. E como eu disse para vocês, nós estamos vivendo num tempo de fome e de sede na face da terra, todos nós sabemos disto. O Elias está aí, a mensagem dele, e é a mensagem dele que supriu a necessidade de alimento para a viúva, não foi isto? E é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. E eu falei para vocês estes dias que esta escritura ela só tem sentido para nós porque nós cremos na mensagem, senão ela não teria.
Porque tu não poderia olhar esta escritura de Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esta profecia só tem sentido porque nós cremos na mensagem. Por quê? Porque é uma profecia que as pessoas não conseguiriam encontrar um lugar para ouvir a palavra. Daí você diz assim, mas vem cá, as televisões hoje estão cheias, desde Band, horários nobres e tudo mais, de programas evangélicos. As rádios estão abarrotadas, igreja em cada esquina. Como que esta profecia tem sentido? Só tem sentido porque aquilo lá não é pão e aquilo lá não é água. O pão está armazenado aqui. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aquilo lá pode ser outra coisa, menos pão, menos água. Aqui está o pão vivo, aqui está o maná da hora. Agora, irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. E vocês sabem que é este tempo. Nos dias de Elias, eles corriam para cá, corriam para lá, não tinha comida. O único lugar, a única casinha que tinha era a casa da viúva. Azeite e farinha. Porque o Elias estava ali. Então, o alimento, volto a frisar para vocês, armazenado está aqui. Na mensagem. Você tem na sua casa, você tem em fita, você tem em pendrive. Correto? Agora, ela estará como um mistério escondida. Por que que ela não é a letra? Por que que ela não é as vozes sendo lidas nos programas de rádios, ou as letras sendo lidas por ministros denominacionais nas redes de televisão, como programas de televisão evangélico? Ela não é essas cultos denominacionais. Não é. Ela não é. Ela estará escondida como um mistério, por isso que ela não é encontrada. Por isso que ela não é achada. E este mistério é o pão da vida. Esse mistério é a palavra de Deus. É o maná escondido. E este mistério foi revelado, porque ele é Cristo em vós, a esperança da glória. Veja, como nós podemos gerar Cristo em você? Somente existe uma maneira, através do gens palavra. Agora, ela, a palavra e o azeite. Ou ela é o pão e a água, ou ela é o azeite e a farinha. E estes dois, que é o Espírito e a palavra, estão exatamente nesta mensagem. Elas formam o pão do Elias, elas formam o pão que sustenta nós para a caminhada. Ela é o pão que nos mantém livre do sistema organizado. Mantém-nos livre das pragas, das doenças espirituais da era negra de Laodiceia. Esse é o alimento que foi ordenado ao profeta que armazenasse. Agora, quando vocês olharem para a nossa sombra, vocês vão ver Israel, neste sentido, tendo um fastio deste pão, desta mensagem da hora, porque ela vinha todos os dias da mesma forma. Quando Paulo vem e escreve aos Filipenses, ele diz: eu não canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Agora, aquele alimento, diz o profeta, mantinha eles firmes, mantinha eles vermelhos, corados, saudáveis, não deixava entrar doença, não deixava eles ficarem com problema, nada, nem no banheiro eles não precisavam ir. Era algo sobrenatural. Era algo perfeito. Aquele era o maná. Este maná puro, ele não dá dor de barriga em ninguém. Isso aqui não te deixa ficar doente.
Se você está doente, se você está com problema, é porque você anda comendo outra coisa em outro lugar. Pode estar comendo na internet, pode estar comendo na televisão, nos filmes que você vê, certo? Nas programações que você vê. Mas disto aqui, se você se alimentar disto aqui, do maná, não há como ficar doente. Não há como a família. Por quê? Sapato não gastava, roupa não rasgava, não tinha nada, não precisava armazém, não precisava remédio, não precisava nada. Agora, olha a misericórdia de Deus, mesmo quando eles deixavam de comer o maná e iam fora, comiam outra coisa, Deus tinha um doutor Moisés ali, com uma maleta. Eu sou o Senhor que te sara, porque Ele é misericordioso, Ele é cheio de amor e de graça. Mesmo quando eles iam e saíam fora, comiam, pediam, Deus dava, a bênção vinha. Eles comiam coisas que estragava a dieta deles, porque a dieta deles era a palavra, a dieta deles era o alimento espiritual. Mas às vezes eles enjoavam e comiam outras coisas, vinha umas programação e tudo mais, e se enfiavam lá com a cabeça na televisão. Tudo bem, não tem problema, mas vem cá, eu sou o Senhor que te sara, que tem o doutor Moisés. Ele é misericordioso, Ele é cheio de amor. Se não é só a graça? Glória a Deus. Aleluia. Quando Abraão, olha a nossa sombra lá. Abraão estava diante do Elohim. Uma das coisas que me intriga é quando uma pessoa quer se apartar desta noiva, deste povo. É a mesma coisa que o Ló fez quando ele quis se apartar de Abraão. O que o Ló tinha na cabeça? Tinha problema com Abraão? É lógico que tinha, gente. Mas eu me separar de Abraão, nem pensar. Quando alguém quer se apartar da noiva, tem problema? Tem, mas não se aparte dela. Não se aparte de Abraão. Ló perdeu o maior milagre da vida. Ló perdeu o maior mistério da vida, que foi a transformação de Sara e de Abraão. Eu imagino, irmão, porque você nunca parou para pensar nos empregados de Abraão e de Sara, naqueles homens que estavam ali. Nenhum deles rejuvenesceu, mas Abraão e Sara rejuvenesceram, e eles viram isto. Eles participaram deste mistério, que foi para eles uma coisa notória, esplêndida. Você sabe que está ali na Bíblia, ninguém vê isso. O nosso profeta viu e mostrou para nós, que é exatamente para receber o Filho. É esta a próxima coisa que vai acontecer conosco, que é o mistério da nossa transformação. Ló não viu isso. É um grande mistério que está oculto, que está seguro, mas é Cristo em você. É Ele que vai fazer isso. Irmão, ninguém pode rejuvenescer, fazer com que a coisa de um velho a um jovem. E Abraão está marcado, Sara está marcado. Você vai ver na mensagem o patriarca Abraão, o irmão Brana falando. Você vai ver Jeová Jirê. Você vai ver o irmão Brana contando na parte 1, na parte 2, na parte... Aquilo, quando Abraão olhou para ele, pela manhã, ele estava assim, mas daí ele foi notando que ele olhou para Sara e a Sara começou a mudar a sua fisionomia. E a Sara olhou para ele e começou a mudar a fisionomia. E no entardecer os dois estavam jovens. Aquilo levou um processo o dia inteiro. Não foi uma coisa instantânea, levou um processo. Começou de manhã e foi até a noite. Uma mudança, foi uma metamorfose de um velhinho marcado de bengala, agora um moço jovem. Agora ela estava pronta, com suas veias, tudo pronto para quê? Para receber o filho. E é exatamente o que nós agora, o nosso próximo passo, porque antes de nós recebermos o filho, nós tivemos a visita do Filho do Homem. Não foi assim? E ele nos revelou o segredo do nosso coração através desta mensagem. E agora o que está faltando é a transformação do nosso corpo. E é um mistério isto, grande mistério, mas é Cristo em você. Para
que nós vamos ser transformados? Para nós receber Ele na glória. Exatamente para nós irmos encontrar com Ele. Isto será a segunda etapa que nós estamos para encarar. Olha, voz de arcanjo e... Meu Deus, então depois a trombeta de Deus, aquela voz de arcanjo gloriosa, chamando os nossos santos da ressurreição, aqueles que dormiram em Cristo. Que coisa gloriosa! Estamos no alarido, no finalzinho dele, terminando, acabando, encerrando, diminuindo. E a turma já estão com fastio do alarido, uma coisa séria demais, não querem comer mais, não querem se alimentar mais. Mas nós estamos agora simplesmente no impacto para quê? Para a ressurreição. Para que a ressurreição? Para nós sermos transformados. Para nós passarmos por esse processo que Abraão e Sara passou. Um mistério completo. Um rejuvenescimento. Para quê? Para nós então passarmos para a trombeta de Deus e juntarmos com os nossos irmãos e encontrar o Filho prometido na glória. Nos ares, aonde ninguém vai ver, só esta noiva verá. Um grande mistério. Agora uma coisa. Eu quero terminar às 9 horas, tá? São 12 para as 9. Deuteronômio 29 diz algo tremendo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Veja, agora, olhe isto. Quando você lê Atos capítulo 2, é muito simples, mas eu vou juntar este versículo de Deuteronômio 29 com Atos 2, 37 a 39. Eu sei que é muito simples, mas eu vou juntar. E farinha com farinha tem que dar liga, né? Com azeite... Escute isto, Atos 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vós e a vossos filhos. Eu disse que eu ia juntar esses dois versículos, olha só. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Aqui Pedro estava revelando um mistério que até hoje ainda é para o sistema denominacional. E quando ele estava revelando esse mistério, que foi o primeiro sermão pregado, ele disse que era para ele e para os filhos. Sempre você vai ver que Deus está incluindo exatamente a família, o lar, os filhos. O que faremos? Eles perguntaram, não foi isso? O que isso denota? Um mistério, algo oculto. O que vamos fazer? Porque quando você não sabe, aquilo é um mistério oculto. É algo incompreendido, você não conhece. Então, o que faremos? Mistério. Aí então, Jesus Cristo sendo revelado para a salvação. Amém. Aleluia. Veja, um mistério tão simples, mas fundamental para a obra do cristão. E quando isto veio, é para ti e para os filhos de vocês. Quando vieram para o irmão Brana, tentando combater a doutrina que nós cremos, dizendo que aqui a nossa doutrina foi só para os apóstolos, ele usou este versículo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E ele disse, se Deus ainda está chamando, então ainda é para nós. Veja. Então, quando esse primeiro mistério da igreja primitiva foi revelado, foi exatamente para os filhos, porque a promessa vos diz respeito a vós, aquela geração, a vossos filhos, as gerações que viriam, e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, isto é, a mim e a você. E quando Adão e Eva caíram, eles caíram da onde? Caíram da palavra, todos nós sabemos. Eles deixaram sua posição aonde? Na palavra. Por isso Deus não achou Adão. E eu já mostrei para vocês que o que Deus não consegue ver é um filho fora desta palavra. Não mostrei isso para vocês no último culto que eu tive aqui? Porque o campo de visão de Deus está nestes 66 livros.
Mas como assim? Sim, o campo de visão de Deus está nos 66 livros. Ele disse em Mateus capítulo 7, eu nunca vos conheci, lá no verso 22. Quer dizer, Deus não conhecia, não está dentro do campo de visão de Deus. Porque estando fora da palavra, Deus não reconhece. Como Deus não reconheceu o próprio Ismael, quando o próprio Abraão foi sacrificar Isaque, Deus disse, porque tu não me negaste o teu único filho. E Abraão já tinha tido Ismael, não era o único, ele tinha tido 2, mas Deus não reconhecia Isaque ou Ismael por causa que ele saiu fora da promessa. Então Deus reconhece dentro do campo dos 66 livros, e quando Adão caiu da palavra, Deus não pôde encontrá-lo. Deus disse, aonde que tu estás? Aonde tu estás? Aí ele se apresentou. Veja, por isso que Deus fica chamando. Nós não sabemos onde está o eleito, mas Deus fica chamando. Aí quando alguém se apresenta, eu estou aqui. Veja, aleluia. Foi isso que nós fizemos, eu estou aqui. É como que se Deus não soubesse onde nós estávamos, mas realmente Ele não sabe onde nós estávamos, porque nós estávamos aonde? Perdido, não é? E o que é uma pessoa perdida? Perdida porque a pessoa não sabe onde ela está. Se eu perdi alguma coisa é porque eu não sei onde está. E se Deus me perdeu é porque Ele não sabia onde é que eu estava. Mas Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Ele fica procurando, chamando, chama aqui. Por isso que Ele falou da ovelha perdida, da dracma perdida. Exatamente. Então quando Ele chama, você tem que atender. Se você não responder, Ele nunca vai te achar. Veja, você tem que responder. A palavra está junto de ti, na tua boca. Se tu crer com o teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então tu serás salvo. Não adianta você só lá no teu coração. Ah, eu creio. Não, você fala, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, eu quero. Foi isso que Adão fez. Adão respondeu ao chamado de Deus e você respondeu. Veja. E o profeta, o irmão Brana, ele diz assim, Adão realmente expressou isso, o primeiro homem na terra. Após constatar que tinha caído da graça, ele tentou usar suas próprias inteligências e preparar um caminho de volta a Deus em uma expiação. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação, algo para pagar por seus pecados. Depois que a pena de Deus foi morte, ele tentou voltar sem uma expiação de morte. E os homens ainda estão tentando fazer isso, tentando fazer uma religião sem uma expiação nela. Adão fez algo, Adão fez para si uma cobertura de folhas de figueira. O que é cobertura? Vocês sabem o que é uma cobertura? Cobertura é uma religião, certo? A própria palavra religião significa cobertura. Então, sem sangue derramado para esta cobertura. E Deus a rejeitou. E Ele a rejeitou, então Ele sempre a rejeitará. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora você pode observar que em Gênesis 3:21, Deus, o que Ele providenciou para Adão? Deus providenciou algo maravilhoso. Deus providenciou algo para Adão em Gênesis 3:21, porque em Gênesis 3:7, Adão, ele providenciou uma cobertura. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isto foi o que o homem fez. O homem fez aventais, mas olha o que Deus fez no 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aleluia. Bem diferente. Veja, aquelas peles de sangue foi para a vestimenta. Não eram só aventais que cobriam, era algo que vestia neles. E eles deixaram então o sistema feito pelo homem e tomaram o que? A providência divina revelada. Eu e você deixamos o nosso método, o nosso caminho, e seguimos agora o caminho da palavra, o caminho de Deus. Agora vocês vão observar algo, que aquele sangue cobriu quem? Aquele sangue cobriu Abel e cobriu Caim. Não foi? Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. Então aquele sangue, aquela roupa, cobriu o próprio Abel e cobriu o próprio Caim. Mas vocês vão ver algo que sobre Abel, aquele sangue teve efeito. Mas sobre Caim, aquele sangue não teve efeito. Quando eles cresceram, a revelação estava no coração de Abel.
O mistério, o sangue cobriu os dois. Mas o sangue teve efeito no Abel, não no Caim, por causa da linhagem. Então o sangue cobre todos, mas o efeito é no filho. É verdade. Aleluia. Sim. Vocês vão observar que Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé ou revelação, Abel ofereceu o melhor sacrifício. Porque esta revelação é para quem? É para nós e para os nossos filhos. Esta revelação vai para você e para o teu filho. Aleluia. Agora, esse outro que está aí não é teu filho. É para filho. Agora vocês vão juntar isto com Malaquias 4. Elias virá e converterá o coração dos filhos. Veja, o que você veio fazer nesta mensagem? Por que Deus revelou isso para você? Como é que eu vou te deixar fora quando o próprio cachorro do irmão Branham entrou? É verdade. É verdade. Como é que eu vou te deixar fora quando o próprio cavalo do irmão Branham entrou? Simplesmente porque o irmão Branham amava o cachorrinho. E simplesmente porque o cachorrinho amava o irmão Branham. E eu quero perguntar para qualquer um de vocês: vocês odeiam o irmão Branham? Não, muito pelo contrário, vocês brigam mais por ele do que por qualquer um membro da família de vocês. Glória a Deus. Amém. E se isso não deixou um cachorro fora, vai deixar você? Não vamos fazer difícil quando Ele nos amou. Eu não sou dono da chave, eu não tenho a chave do céu, eu não posso impedir você de entrar, eu não posso dizer você não vai, você vai. Não. Você ama a Deus, eu quero te colocar lá. Se eu tenho um lugar, é na porta do inferno. Eu não estou na porta do céu tentando impedir, eu estou na porta do inferno tentando impedir as pessoas de irem para lá. Lugar de fariseu é na porta do céu, tentando impedir as pessoas de entrar no céu. Mas o lugar exatamente do bom samaritano é no caminho onde as pessoas foram assaltadas, para ajudá-los, para segurá-los pela mão e levantá-los. Veja, e eu vou fechar com isto, ligando o cachorro do irmão Branham com o que Jesus disse. Vocês não olham para os pardais, para os pássaros que não trabalham nem fiam, todavia o vosso Pai Celestial lhes dá o que comer? Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vocês não valem mais do que esses passarinhos? Eu pergunto, vocês não valem mais do que o cachorro do irmão Branham? Aleluia. Coloque de pé em nome de Jesus. Você criou inimigo por causa dele. Dele no sentido da sua mensagem. Dele no sentido porque o que ele te pregou, o que ele te ensinou, o que ele te mostrou. Você perdeu colegas, inimigos. Você criou inimigos. Você gerou problemas dentro da tua família por causa desta mensagem. Você se privou de coisas por causa dessa mensagem. Glória a Deus. A irmã Morgana quer oração para o bebê Emanuel. Vamos orar. Feche os teus olhos. Você crê? Deus eterno, nós jamais somos conhecedores de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Diz o teu profeta que o maná escondido, mesmo do outro lado, quando o Senhor nos dará dele. O teu profeta diz que é uma eterna revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar conhecendo ao Senhor do outro lado. Nós vamos continuar
entendendo melhor as coisas. Quando comermos daquele maná, porque ela é para os vencedores. Este maná é para os vencedores. Pai, aqui estamos somente descortinando um pouquinho do que o Senhor é, da tua pessoa, do grande mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos confiantes no teu poder, na tua graça, e pedimos agora a tua bênção sobre a vida do teu povo, que o Senhor os mantenha firmados nesta rocha, em tua palavra, pois ela é o que nos mantém de pé. Que este povo jamais se aparte da simplicidade que é este maná. É um alimento que é todos os dias a mesma coisa, mas é o alimento para a sua alma que mantém saudável, que mantém longe das enfermidades e dos problemas. Em nome de Jesus Cristo eu oro.